Olá, tudo bem? Eu sou o professor Raul Oziek. Hoje sobre o sistema cardiovascular, especificamente sangue, composição e funções. As funções específicas do sangue se relacionam com o transporte, a regulação e o equilíbrio metabólico, transporte gasoso, transporte de nutrientes, eliminação de metabólitos, regulação da temperatura ou termorregulação. Então, a termorregulação é um fator extremamente importante na manutenção do equilíbrio durante o exercício. Muitas funções cardiovasculares são afetadas devido à termorregulação. E o desvio capilar, ele tem uma função muito importante nessa regulação da temperatura corporal. Equilíbrio metabólico são outras funções importantes relacionadas ao sangue. Qual a constituição desse elemento, então? O sangue tem uma constituição em torno de 60% de plasma e 40% formado por elementos, podendo ter uma variação entre 55% a 60% da parte líquida do sangue e de 40% a 45% formada por elementos sólidos, que são os leucócitos, eritrócitos e plaquetas. O transporte de oxigênio vai se dar pela associação da hemoglobina nessas células vermelhas do sangue. Há algumas relações importantes sobre a viscosidade do sangue. Então, os aumentos da resistência ao fluxo, consequentemente, podendo acarretar inclusive alterações na pressão arterial, estão relacionadas à viscosidade sanguínea. Nós falaremos um pouco sobre essa situação. Vejam só, aqui tem uma composição sanguínea, um tubo de ensaio, onde eu tenho lá 3/4 desse tubo de ensaio preenchido com uma coleta de sangue. Esse tubo foi submetido a uma centrifugação durante alguns minutos e nós temos ali um sobrenadante. Esse sobrenadante é o plasma, seguido dos eritrócitos. Então vejam só, entre o plasma e os eritrócitos, eu tenho uma pequena camada que ali se constituem os leucócitos e as plaquetas. Então, o que nós podemos verificar é que os eritrócitos têm uma composição extremamente predominante sobre os elementos sanguíneos, podendo ser superior a 99% dessa constituição. Então, verificaremos, por exemplo, né, que as funções desses leucócitos estão relacionadas com a proteção de organismos contra organismos patológicos. As plaquetas têm uma função na coagulação sanguínea e os eritrócitos têm a função como as células vermelhas de carregamento do oxigênio que vai se constituir no que nós poderíamos verificar em relação ao consumo de oxigênio, em relação ao transporte e à manutenção do equilíbrio ácido básico. Então, essas são situações importantes com a função sanguínea. O volume total de sangue, né, como nós vimos, nós verificamos, por exemplo, qual é a composição do plasma. Né? Então, nós temos aí, hipotetizando 55% nesse caso de plasma, 45% dos elementos sanguíneos, elementos figurados. Eu tenho na constituição do plasma 90% de água e apenas 7% de proteínas plasmáticas e outros produtos em torno de 3%. Já na composição dos elementos figurados, eu tenho 99% ou mais. Então, eu tenho mais de 99% são os eritrócitos e menos de 1% os leucócitos e as plaquetas. Por aí, nós veremos uma relação entre os elementos sanguíneos e a quantidade total de sangue. Eu tenho uma relação que se chama hematócrito. Então, o hematócrito vai se dar, um exemplo aqui, se nós tivéssemos 100 ml de sangue e 45% fosse constituído dos elementos figurados, eu teria um hematócrito de 45. Nós vamos verificar que o hematócrito, ele representa o percentual em que as células vermelhas, que são as hemácias ou os próprios eritrócitos, ocupam no volume total do sangue. Então, se eu tenho um hematócrito, como eu falei, se eu tenho 100 ml de sangue e eu tenho
45% de elementos, eu tenho um hematócrito de 45%. Se eu tenho um hematócrito de 42%, isso quer dizer que 42 ml de hemácias, elas são constituintes de 100 ml de sangue. Então essa é a relação para a gente entender o hematócrito. Por que o hematócrito é importante para nós? Porque o hematócrito vai se elevar quando o número de hemácias aumenta ou quando o volume de plasma diminui. E aí eu posso ter um processo de desidratação, eu posso ter um processo de adaptação ao treinamento, eu posso ter um processo de doping sanguíneo ou doping com outras substâncias, e aí a gente vai verificar logo adiante essa relação sobre o doping sanguíneo, que eu acredito que seja um fator bem interessante para a gente verificar. Então, anemia, desidratação ou a policitemia, que é o aumento de hemácias, né, vai fazer uma tomada de decisão no profissional de saúde, um médico, se ele realiza uma transfusão de sangue ou não. Então, quando eu estou falando da utilização do hematócrito em termos clínicos, ele tem uma utilização importante no diagnóstico de uma anemia, de uma desidratação severa ou de uma policitemia, que é esse aumento patológico do número de hemácias. E aí sim, o médico vai ter a decisão de realizar ou uma transfusão sanguínea, se for o caso. Então, o hematócrito ele é muito usado para isso. Quais são os valores de referência que nós teríamos de hematócrito? São valores específicos, temos valores sexo-específicos. Então, os homens apresentam hematócrito com uma variação que está em torno de 32% a 52%. As mulheres têm um valor de 35% a 47% no seu hematócrito. Lembrando que esse percentual representa o quê? Representa a quantidade de hemácias ou de eritrócitos numa representação total de sangue. Lembrando que para 100 ml de sangue, se eu tenho 42 ml de hemácias, olha lá, ó, se eu tenho 42 ml de hemácias, eu tenho um hematócrito de 42. Se eu tenho 100 ml de sangue e tenho 45% de elementos figurados, eu tenho um hematócrito de 45%, ok? Então, o que é valor de referência? Então, quando a gente pegar uma avaliação bioquímica, um exame bioquímico dos nossos alunos, e eu estiver olhando o hematócrito, eu já sei o que ele representa, que essa representação tem a ver com os eritrócitos ou as hemácias em termos percentuais daquela quantidade de sangue que foi avaliada, que foi coletada no exame bioquímico, né? E aí a gente entra muito essa relação do hematócrito em relação ao doping sanguíneo. Então, quando começou a se utilizar o doping sanguíneo, ele foi realizado através da infusão de hemácias, né? Então, havia uma transfusão de sangue, e através dessa transfusão acontecia a troca ou a substituição do sangue do sujeito por um sangue rico rico em hemácias, né? Ou mesmo através de um hormônio chamado eritropoetina, EPO. Então, qual era o objetivo do doping sanguíneo ou da administração da eritropoetina? Nós vamos ver detalhadamente sobre isso. O objetivo era estimular que houvesse formação artificial das hemácias. Artificial, ou seja, não natural das hemácias. Então, o doping sanguíneo, o que ele vai resultar? Ele vai resultar num aumento da capacidade de um atleta para desempenhar exercícios de longa duração, de endurance cardiorrespiratório, exercício com caráter aeróbio, tanto de caráter submáximo como caráter máximo. E aí começou a se utilizar esse artifício do doping sanguíneo em atletas com essa característica, corredores de longa distância, ciclistas, né? E aí nós vamos ver alguns efeitos que esse doping trouxe, efeitos que fizeram, logicamente, aumentar o desempenho desses atletas, mas os riscos muito significativos que esse tipo de ação pode causar nesses indivíduos, né? Então, o doping sanguíneo, ele se traduzia para o atleta numa sensação muito grande em redução de fadiga.
Então, ele auxiliava muito nessa sensação fisiológica de redução de fadiga, de sensação do esforço durante o exercício, tanto em condições normais, mas também em altas temperaturas, né, e em grandes altitudes. Então, nós estamos falando agora que os atletas em condições extremas, climáticas, com temperaturas elevadas, altitudes que sejam também afetassem o desempenho físico, o doping sanguíneo auxiliava muito nessa sensação agradável, na sensação de retardamento de fadiga. E o aumento do número de hemácias ou da massa de hemácias, né? Veja só, quando acontece isso de uma forma natural, acontece isso como reflexo do treinamento, né? Nós verificamos que 5% nos aumentos da massa de hemácias, elas são refletidas por uma adaptação que pode levar vários meses para que isso ocorra, várias semanas. Então eu tenho lá pelo menos 8, 12 semanas, 16 semanas para que possa ocorrer pequenas alterações nos aumentos na massa de hemácias. Então essas adaptações podem ocorrer, mas demorando vários meses. O que aconteceu com o doping sanguíneo reduziu essa adaptação, fazendo um aumento na massa de hemácias, né? Então, quais eram as ações fisiológicas que um doping sanguíneo ele acarretava? Então, primeiro que a transfusão, a infusão de hemácias próprias, isso é chamada o sangue do próprio sujeito, infusão autóloga. Então, quando ele fazia uma infusão autóloga ou uma infusão proveniente de outro indivíduo, isso é chamado de uma infusão homóloga, aumentava muito a massa de hemácias, mas esse aumento ele se mantinha só por algumas semanas. Então os efeitos eram efeitos muito rápidos, não eram efeitos duradouros. E o que aconteceu com a infusão das hemácias? Então vejam só, imaginem o quanto de trabalho em você. Primeiro, se você fosse realizar uma infusão autóloga, ou seja, uma infusão do sangue do próprio indivíduo, essa ação seria só possível se você levasse esse indivíduo a passar um processo de treinamento durante várias semanas em altitudes que fossem bastante significativas para que acontecessem adaptações. Esse sujeito passasse várias semanas treinando em altitude, houvesse uma adaptação, ou seja, em função da necessidade que a altitude iria impor ao organismo, e com o treinamento, esse sujeito aumentaria o número de hemácias para essa adaptação. Haveria uma retirada do sangue desse sujeito, um armazenamento desse sangue, e essa infusão do sangue seria colocada próxima a uma competição, porque como nós vimos, esse tipo de doping ele se mantém apenas por algumas semanas. Quando eu tenho a infusão de outro indivíduo, eu estou usando o sangue de alguém que já está lá. Então o risco de contaminação é muito alta. E vejam só, era um trabalho que acontecia nessa situação, né? Aí o que aconteceu? Começou a se verificar quem era responsável, na verdade, por aumentar o número de hemácias, né? E se verificou que existia um hormônio chamado EPO ou eritropoetina que fazia o aumento disso. Então é um hormônio que a partir da produção nos rins, em algumas quantidades, ele elevava o número de hemácias. Então a EPO ela aumentaria lentamente o número de hemácias durante várias semanas, mas esse aumento era mantido enquanto você ficasse administrando o tratamento com a eritropoetina, o tratamento hormonal. Então o doping dos atletas de endurance cardiorrespiratório, de característica aeróbia, de provas de longa duração, ciclistas, corredores, etc., eles foram baseados, né, mais recentemente nos níveis de eritropoetina. Os níveis de eritropoetina muito difíceis de serem detectados em função da produção própria
desse hormônio pelos sujeitos. Então, a detecção desse doping sanguíneo pela EPO, pela eritropoetina, que era produzida nos rins dos sujeitos, que fazia essa estimulação da produção de hemácia pela medula óssea. Então, a medula óssea recebia maior estímulo e produzia mais hemácias. Acontecia que eles clonaram um gene da EPO e, a partir da engenharia genética, a EPO se tornou disponível comercialmente. Bom, primeiro, logicamente, para uma ação clínica. Então, ela foi administrada em pacientes com patologias já determinadas. Insuficiência renal crônica, que precisava fazer hemodiálise e usava a EPO para aumentar o número de hemácias. Pacientes com traumas severos, ou AIDS, ou com anemia. Então, o objetivo da EPO era um tratamento clínico e ele foi desviado para a utilização como doping em função de produzir um maior número de hemácias, maior carreamento de O2. Olha só, maior carreamento de O2, qual era a fórmula hemodinâmica do consumo de oxigênio? A fórmula hemodinâmica do consumo de oxigênio, a equação de Fick, ela mostra para nós que o débito cardíaco, o produto do débito cardíaco pela diferença arteriovenosa de O2 é o consumo de oxigênio. Ou seja, o débito cardíaco, nós vimos anteriormente, é o produto do volume sistólico pela frequência cardíaca. Então, a quantidade de sangue, qual é o volume de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo em 1 minuto. Então, se eu aumentar nessa ejeção, eu tenho uma quantidade maior de hemácias para a mesma quantidade de litros de sangue que eu estou remetendo ao músculo ativo, eu aumento o consumo de oxigênio. Eu estou fazendo um aporte muito maior desse consumo de oxigênio para lá. Essa era a ideia de você usar a EPO. A EPO entrou num caminho, num desvio em que você faria um doping sanguíneo, entre aspas, utilizando só da administração de um hormônio, né, que foi clonado e foi sinteticamente administrado para os sujeitos, né? E aí, o que isso refletia em desempenho físico? Muitos estudos começaram a mostrar isso. Olha só alguns aqui, ó. O tempo de corrida até exaustão. Então, os sujeitos foram colocados na esteira, fizeram um tempo de corrida até exaustão, uma determinada intensidade. Depois eles foram submetidos a um tratamento com a EPO e eles aumentaram o tempo de corrida até a exaustão em mais de 17% nesse teste progressivo. Então vejam só o que é que aconteceu nesses homens treinados, né? Já homens treinados aumentaram o seu desempenho em 17%. Os tempos de corrida nos 10 quilômetros foram reduzidos em mais de 1 minuto, em 69 segundos em média, após a infusão de hemácias. Olha só que loucura, em que realmente por que houve essa busca dos atletas, e muitos atletas foram tomados em doping, foram autuados, né, como doping, usando hormônios, usando doping sanguíneo. Já até num tempo de 1.500 metros, né, que a gente poderia dizer que é uma prova mista, uma prova que exige um componente misto aeróbico, anaeróbio, houve uma redução de 5 segundos. 5 segundos numa prova de 1.500 para atletas extremamente treinados é uma redução muito importante e que faz a diferença entre ganhar a prova ou não ganhar a prova, né? E esses são alguns processos que foram verificados em termos laboratoriais do uso do doping sanguíneo e do uso da eritropoetina como um recurso ergogênico não legalizado para aumento do desempenho, ou seja, como doping, né? Então, quais são os riscos à saúde que o uso da eritropoetina trouxe? Bom, nós verificamos que a pressão arterial tem uma relação muito grande com a espessura dos vasos e com a viscosidade do líquido. Então, se a gente ficar olhando a viscosidade de um líquido, ela tem muito a ver com o atrito, consequentemente com o aumento da pressão. Então, vejam só, a viscosidade sanguínea aumenta a resistência vascular e requer o quê? Uma maior ação cardíaca, uma maior contração cardíaca
muito mais vigorosa. Quer dizer, eu estou impondo uma sobrecarga maior ao meu organismo. Quando eu estou impondo uma sobrecarga, isso pode acontecer progressivamente. Então, lembrando que há uma integração fisiológica em todos os nossos sistemas. Se o seu músculo cardíaco está aumentando de tamanho, está aumentando a espessura da parede do ventrículo esquerdo e ele aumenta a força de contração, ele aumentou também a cavidade como efeito de um trabalho aeróbico, isso demorou muitas semanas para acontecer. Imaginem agora que em poucos dias você aumentou essa viscosidade sanguínea através do uso da eritropoetina e você colocou uma sobrecarga muito grande na sua contração cardíaca, porque ela necessita mais contratilidade para que você tenha a ação eficiente do transporte sanguíneo, um sangue mais viscoso. O risco de fenômenos tromboembólicos, de tromboembolia, é muito grande também com esse aumento da viscosidade. Então, se observou em sujeitos que usaram EPO, acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, isso seguidos ou precedidos de aumentos de pressão arterial. Então, os riscos são altíssimos, né, para esse uso. Né? Então, o quanto os sujeitos apresentavam realmente de eficiência, né, entre risco-benefício para o uso do doping. O doping é sempre assim, é um risco-benefício, além de ser uma situação totalmente desonesta, né, para que você possa obter vantagens sobre os seus adversários e conseguir algum rendimento. Né? Então vejam que interessante, né? Isso vem de décadas o uso do doping sanguíneo e, né, de alguns anos para cá, o uso da eritropoetina, que fez um atalho nesse doping sanguíneo, quer dizer, eu estou usando um hormônio sintético, estimulo a produção da eritropoetina pelos rins, faço o estímulo da medula para que a medula produza mais hemácias e, entre aspas, eu trabalho como se fosse também uma infusão de sangue para esses sujeitos. Né? Então, é uma loucura. Olha só o que acontece quando você usa a eritropoetina. Você tem um hematócrito de 45, né? Quando você usa a eritropoetina, foi-se observado hematócrito de 60%. Ali nós temos 3 tubos aqui nessa figura, né? O primeiro tubo me mostrando aí um hematócrito normal, em torno de 45%. Entre os 2 tubos, alguém que é portador de uma anemia, então eu teria lá um hematócrito de 20%, 22%, e alguém com uma policitemia, ou seja, a policitemia é em função do uso da EPO, nesse caso aqui no nosso exemplo, levando a 60%. Imaginem a viscosidade. Esse sangue ele tinha um componente líquido. Eu estou falando que nós tínhamos 55% de plasma nesse sangue. Então a viscosidade baseada nesse plasma, que tem 90% de água, por exemplo, ela passou a ter quanto? Ela passou até 40%. Então, imaginem só, eu tenho apenas 40%. Olha a viscosidade como aumentou. Olha o risco altíssimo que apresenta para o indivíduo quando eu aumento a viscosidade ou elevo e faço uma policitemia nesse sujeito. Né? Então, os riscos de tromboses, os riscos de infarto, os riscos de AVC acabam sendo bastante intensos nessa situação. Então, a viscosidade do sangue, ou seja, a espessura do sangue, ela vai nos levar maior resistência ao fluxo. Quanto mais alto forem os hematócritos, eu vou ter maior viscosidade do sangue. Então imaginem que a gente está falando em você colocar um tubo de uns 2 metros com uma determinada espessura, um cano, e derramar água e medir o tempo que essa água demora para chegar na ponta do tubo. E depois você derrama óleo e veja o tempo que leva para chegar lá. Então veja só
o atrito que você consegue colocar quando você aumenta a viscosidade do sangue, fazendo uma analogia quando você bota um hematócrito de 60, por exemplo, né? A loucura que isso acaba, né? Então vejam que é muito importante que a gente observe quais são esses efeitos sobre a viscosidade do sangue e realmente os efeitos nocivos desse doping. Tranquilo? Ficamos por aí. Nos vemos logo mais no nosso próximo encontro.